Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui nessa noite pela primeira vez na casa de vocês aqui. Apesar de fazer tempo já que eu venho para Limeira fazer palestra, só hoje que eu estou tendo essa oportunidade. E ainda fazer a prece inicial, seu Rui, é um prazer, viu? Prece é algo que a gente precisa aprender a fazer. A gente tem que criar o hábito da prece. André Luiz, quando desencarna, ele fica 7 anos no umbral. Ele só é resgatado após uma prece que ele faz, porque ele melhora o nível energético dele e ele consegue então ver os espíritos socorristas que estavam próximos dele. Então, por falta de hábito de prece, ele esperou 7 anos. Que a gente adquira o hábito da prece, que a gente não gaste tudo isso, né? Que gaste uns 7 minutos, uns 7 dias talvez, mas não 7 anos. Vamos fechar os nossos olhos e juntos vamos convidar os nossos amigos espirituais a conosco nos envolver e nos possibilitar a irradiação desta nossa energia coletiva àquelas pessoas que estão mais necessitadas. Agora começa o inverno, as pessoas que estão na rua estão com frio. Que a gente possa aquecê-los um pouco com a nossa energia. As pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas que estão nos presídios, as pessoas que estão mais perturbadas do que nós. Que possamos, junto com esta espiritualidade, conversarmos sobre o assunto pensamento e vida e que possamos sair daqui bem melhores do que viemos. Que assim seja. Muito bem. O assunto de hoje é um assunto que é de um seminário, é um assunto extenso. A gente vai fazer um extrato desse seminário, mas eu acredito que eu consegui assim, sintetizar o assunto. Logicamente vai ficar o dever de casa para todo mundo ler, né? A gente usou para esse trabalho o livro Pensamento e Vida, né? É um livro fantástico. Esse livro, ele foi psicografado pelo Chico, e conta o Emmanuel, quando trouxe esse livro para o Chico, que esses textos, são 30 textos, gostosinho de ler, não é tão complexo, é um livro gostoso mesmo. Ele trouxe esse livro com os textos que são em forma de palestras passado para nós antes da reencarnação. Tamanha a importância do conteúdo desse livro. Então é um livro assim que eu convido vocês a... É baratinho, é fininho, pega um por semana, um texto desse por semana, um texto desse por dia, de acordo com o seu tempo disponível, né? E faz a leitura, que é um livro bem gostoso. Aí a gente pesquisou um outro livro, Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano. Esse livro já é um livro mais denso, porque é um livro mais científico, né? Mas também, se alguém tiver interesse em pesquisar, é um livro interessante para a leitura. Ernesto Bozano é um grande pesquisador do espiritismo, pouco lido hoje em dia, né? As pessoas hoje em dia ficam atrás de novidades e esquecem do essencial, que nós temos tudo lá, contemporâneo a Kardec. Nós temos grandes autores que fizeram grandes tratados que ficam lá, alguém esperando sempre uma novidade, que a gente consiga resgatar esses autores antigos. Bom, vamos ao nosso assunto. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, ele fala assim, deixa eu ver onde que é o apontador disso aqui. Aqui, achei. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Com isso, nós não podemos esquecer que não dá só para a gente se apoiar no amor. O amor tem uma grande eficiência, né? Mas nós também precisamos da instrução, do conhecimento.
Nós espíritas ainda somos conhecidos como aqueles que mais compram livros entre os outros religiosos no Brasil. Se a gente está lendo esses livros, tudo que a gente compra, eu não sei, né? Porque tem muita gente com livro na prateleira lá comprado que nem abriu o danado do livro, que está lá esperando, né? Que você tire a poeira dele, tire o livro. Ele gosta do carinho da leitura, né? Ele está lá, foi escrito, alguém recolheu palavras, montou frases, textos, pensou, estudou. Aí você compra o livro, leva para casa e acha que porque está lá na sua casa você já sabe tudo que está dentro do livro. Não é assim. Você precisa abrir, ler, estudar, anotar, comentar, trocar ideia. É assim que funciona o processo. Então nós precisamos desses dois pilares na evolução do nosso espírito: a instrução e o amor. Não podemos também só ir atrás da instrução sem amor. Aí nós pegamos a verdade para ficar batendo na cabeça dos outros, né? Porque a gente acha que tem razão e deixa de ter o amor. Então é importante esses dois pontos equilibrando a nossa evolução. No livro Pensamento e Vida, na sua introdução, nós encontramos a seguinte frase: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Olha só, acabamos de falar que precisamos instruir e amar, para nos alinhar à sabedoria infinita e ao infinito amor de Deus. Essa é a busca do nosso avançar, tanto no amor quanto na busca da instrução. E é interessante que o pensamento cria a vida que nós procuramos. Então, quando nós hoje olhamos a casa que nós habitamos, por exemplo, a casa que nós habitamos, apesar dela ser material, né, é uma estrutura material, mas é uma estrutura que antes de ser esta estrutura foi pensada. Estávamos falando aqui, eu com o seu Rui, com o Adriano, né, sobre a fundação da casa, 112 anos. Em Piracicaba nós temos uma casa também de 112 anos. Elas foram fundadas até bem próximas. 112 anos atrás. Então quer dizer que 112 anos atrás o prédio já existia? Não. Ele estava começando, foi inaugurado, né? Então 113 anos atrás o prédio ainda não estava pronto. 114 ainda não. Mas tinha algumas pessoas que já idealizavam a construção da casa. Então essa casa, ela existia antes dos 112 anos no pensamento de alguns. E ela continua de pé graças ao nosso pensamento hoje. Porque uma casa, um prédio precisa de manutenção, precisa de consertos, precisa de reparos, né? Ainda mais uma casa de 112 anos. Precisa bastante de consertinho, de ajuda, de carinho, que é o que a gente acaba fazendo hoje. Perpetuando um pensamento, oportunizando um espaço para que a gente aprenda espiritismo, conviva e cresça juntos. Mas esta casa, ela surge, e inclusive se a gente for pesquisar mais fundo, provavelmente ela já surgiu no plano espiritual 20, 30 anos antes da construção do prédio. Alguns espíritos falaram, não, precisa de uma casa lá. Quem que vai fazer? Aí começa a incentivar alguns para fazer. Por exemplo, nós temos uma pessoa lá em Piracicaba que ele adora construir casa espírita. Já acho que fez 4 ou 5 já até agora. Mas é o que ele gosta de fazer. Depois que ele constrói, ele sai fora. Já deixa para outros a administração, a parte de doutrina, e já começa um projeto de fazer outra casa em outro lugar. É um trabalho dele, é a missão dele, né? Alguém precisa ir lá, ter aquela vontade, aquela ideia, aquela disposição, porque não é fácil, né? E começar a obra. Então o nosso pensamento cria tudo que a gente imagina. Através do quê? Do reflexo de nós mesmos. Então,
A nossa vida, ela é o reflexo do nosso pensamento. Tudo aquilo que eu desejo, eu vou encontrar. Minha esposa, que é minha filha, que eu trouxe hoje junto, porque vai que não tem plateia, eu já trago plateia junto, né? Porque senão elas quase não me escutam falar, então é uma oportunidade a mais. E estava ela me pegando num daqueles dias para ver um filminho de romance, coisa que eu não gosto muito, mas sabe como que é? Gosto dela, então vamos fazer o gosto dela. E estava lá um casal, melhor, duas moças falando de um rapaz. O rapaz tinha tido já 3 namoradas perturbadas. E as duas estavam falando assim, nossa, mas por que esse rapaz só tem essas namoradas perturbadas, né? E olha o que a outra falou, que daí eu ganhei o filme naquela hora. Ela fala assim, ninguém tem o amor que não acha merecer ter. A hora que eu escutei isso, eu parei, peguei papel, caneta, anotei, e aí começou a ideia até dessa palestra. Ninguém tem a vida que não acha merecedora dela. Ninguém tem o conhecimento que não acha merecedor dele. Ninguém tem a história que não se acha merecedor. Ao contrário, nós vamos ter aquilo que a gente achar que deve ter. Ah, Alain, mas eu não quis os problemas da minha vida. Pensa bem. Talvez você não escolheu agora que está sofrendo eles, que está te incomodando. Mas de alguma forma, você escolheu lá atrás. Você escolheu porque você plantou e agora está colhendo. Então, a nossa vida é reflexo dos nossos pensamentos, que foram pensados por nós, não sabemos quando. Mas toda a origem de tudo que acontece na nossa volta é fruto do nosso pensamento primeiro. Vamos para frente, para ver se fica mais claro um pouco. Porque vocês viram que aqui a introdução, nós vamos passar os 30 capítulos. É 2 horas, né, seu Rui, que eu posso falar? Não? Ei, seu Rui dá uma risada aqui. Mais, seu Rui? Não vai dar para passar todos os capítulos. 2 revelações importantes do Espiritismo. Somos um espírito imortal. Alguém aqui tem espírito? Alguém tem? Somos um espírito imortal. O espírito que está num corpo temporário. Não é o corpo que tem um espírito. A gente inverte isso, faz toda a razão de ser para nós espíritas. É esse espírito imortal que está numa oportunidade reencarnatória, aprendendo uma quantidade de assuntos, mas que já esteve em muitos outros corpos. Este aqui é um só deles, né? E reencarnamos até a redenção. O que é essa tal de redenção aí? É a eliminação do mal do nosso pensamento. Será que a gente dá conta disso? Mais 1 ou 2 encarnações? Não é fácil, né? A gente está num momento da evolução espiritual muito complexo. Porque até algumas encarnações atrás, nós errávamos por ignorância. Não sabíamos o que fazíamos e errávamos. Como uma criancinha, não faz de propósito, é porque desconhece. Agora, hoje nós sabemos o que é certo e errado. E por que fazemos o errado ainda? O que nos move a fazer o errado ainda? Essa é uma pergunta complexa. Mas só vamos parar das reencarnações quando eliminarmos de nós esse mal através da redenção. Agora imaginem o que nós já fizemos na vida. Quantos corpos nós já habitamos? Quantas línguas nós já falamos? Quanta história tem esse nosso espírito? Quantas histórias, quantas emoções, quantas situações, em quantos corpos, o que eu me comprometi já no passado, o que eu já aprendi, o que eu preciso ainda passar. É uma história muito intensa para um espírito só. Agora, quando nós estamos num grupo assim, juntos, né? Já pensou quanta história tem aqui?
É uma quantidade que não dá para a gente medir. É muita história. Por isso se torna difícil a eliminação do mal de nós. Mas o que nos consola é sermos um espírito imortal. Não aprendemos tudo, não conseguimos corrigir tudo, não acertamos tudo nessa encarnação, mas teremos, pela graça de Deus, outra chance. E mais uma. E quantas forem necessárias até você fazer a redenção desse mal do seu coração. Podemos concluir da reencarnação vou acertar isso aqui, ó. Isso aqui está dando um baile em mim, mas daqui a pouco eu passo. Aí. Vamos encontrar problemas e situações que não podem ser transformados numa vida só. Quer ver, por exemplo? Um criminoso, não vamos falar que é criminoso, não. Nós pessoas de bem mesmo. Pessoas de bem. Né? Hoje em dia, não é. Eu lembro que sempre que eu falo e dou algum exemplo, não é para as pessoas que estão aqui. Eu falo de gente lá fora. A gente aqui já é quase perfeito, né? Então, alguém lá fora que vocês conhecem dirige falando no celular. Alguém. Não sei, né? Não precisamos aqui dar nome, né? Não é coisa que a gente faz mais. Eu tenho certeza disso. E falando no celular, você atropela e mata alguém. É possível isso? Mais do que vocês imaginam. O número de acidentes que tem acontecido por estar falando no celular é terrível. Você matou uma pessoa. Teve desejo disso? Não. Mas teve inconsequência. Porque sabia que não podia estar falando no celular, mas matou. Isso vai te dar um peso no coração difícil de aliviar. E segundo o livro Céu e Inferno, quando a gente entra lá no Código Penal da Vida Futura, para nós consertarmos uma falta desse tipo, nós, antes de mais nada, precisamos nos arrepender. Eu acho que na hora que acontecer, nós aqui já vamos sentir esse arrependimento. Porque a gente não fez com intenção de fazer. Arrepende. Aí você precisa fazer a expiação. A expiação é o sofrimento que vem junto com esse arrependimento. E, por último, você precisa fazer a reparação. Como que você repara um cidadão que você tirou a vida? Dando a vida a ele. E pode ser que nessa vida você não tenha mais condições de ter um filho, ou de adotar um filho. Aí o que vai acontecer? Você vai precisar desencarnar, nascer outra vez, contar com o perdão dele, em permitir que você o receba, talvez como filho, na sua família, para dar nova oportunidade de reparação a esses dois espíritos que numa bobeira, numa distração, aconteceu um acidente. Então, é um mal que a gente não consegue reparar numa encarnação só. Às vezes pode levar 300 anos, 400 anos, 500 anos, por conta de estar falando no celular. Só para dar um exemplo. Precisamos, então, ter duas palavrinhas importantíssimas. Resignação, para entender aquilo que eu não consigo mudar de pronto. E iniciativa para mudar aquilo que eu tenho condições de mudar. Essas duas palavrinhas são importantes, porque tem coisa que eu não consigo mudar, então eu tenho que ser resignado para isso. Agora, aquilo que eu tenho condições, tenho oportunidade, eu preciso ter a iniciativa em mudar. Ih, agora apaguei tudo aqui, cara. Tá difícil, não. Até o final da noite eu aprendo. Aí, obrigado. Vamos investigar nossos pensamentos? Vocês estão dispostos? Nós vivemos numa superfície de pensamentos. Nós somos o que somos, assim, mas é bem superficial. A psicanálise explica bem isso, né? Nós vivemos com o nosso ego, né? Nós somos o ser. O ego
é a consciência ativa, que é o que eu estou sendo e fazendo agora. Só que a psicanálise também, ela nos aponta que nós ainda temos um cantinho chamado inconsciente. Tem o pré-consciente também, que aí é intermediário, mas vamos falar do inconsciente. Tem o inconsciente. O inconsciente é o tapete que a gente joga a sujeira lá para baixo. Tudo aquilo que eu não dou conta de processar no meu consciente, eu jogo para o inconsciente. Toda a dificuldade que eu não dou conta, toda a angústia que eu não dou conta, toda a situação complexa que eu não dou conta no consciente, eu jogo para o inconsciente. E resgatar isso do inconsciente não é fácil. Para alguns é mais difícil ainda, né? E nem sempre nós estamos preparados para isso. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem algumas iniciativas assim, cursinhos de um dia, né? Conheça você mesmo. Os caras fazem até hipnose, faz aquelas... Isso é complicado, gente. Para a gente passar por um processo desse, a gente tem que realmente estar em condições psicológicas e com profissionais seriamente comprometidos para a gente não ficar doido. Levantar aquele tapete e ver tudo que está escondido lá não é fácil, não. Imagina um tapete hoje desse, bem velho, que você escondeu sujeira uma vida inteira. Se você levanta, o que acontece na hora? Você espirra. Mesmo que não seja alérgico. É tanta poeira que você espirra, né? O corpo não está querendo aquela poeira, então ele espirra, para não deixar a poeira entrar. Vai ser igual com o nosso espírito, se a gente levantar de uma vez o que está no inconsciente. Então, para fazer essa investigação, nós precisamos nos preparar para isso. Quando surgiu problemas que a gente convive hoje? Quando será? Será que foi nessa encarnação? Será que foi na outra? Será que foi numa outra ainda? Quando surgiu? São perguntas que a gente não tem resposta, graças a Deus. Porque já pensou se numa reencarnação anterior eu assassinei meu pai? Ou ele me assassinou, para ser mais fácil a história aí, né? Ele assassinou. Então ele daí me recebe como filho e eu aceito, mas nessa encarnação eu venho com o esquecimento do passado e ele também. Porque se a hora que eu tomasse consciência da vida, eu lembrasse que meu pai me assassinou, eu ia ficar morrendo de medo do meu pai, ia fugir dele, não ia reparar. Então Deus nos dá a graça do esquecimento do passado, mas Ele nos deixa com a experiência psíquica em nós. Então às vezes eu podia olhar para si mesmo pai, não é o que acontece comigo, eu amo meu pai, vivo muito bem com ele, graças a Deus, mas eu podia olhar para meu pai e ter uma antipatia natural pelo meu pai, e não saber por quê. Sabe aquela coisa assim que você fala, mas o que ele me fez nessa vida aqui? Nada. Ele, por sinal, fez o melhor que ele pôde. Por que eu sinto um mal-estar na presença dele? Por exemplo, ele me assassinou na outra vida, uma coisinha básica assim, né? E agora ele me recebe como filho para me dar uma nova chance, para me dar uma nova oportunidade, para que a gente conviva, para a gente quebrar aquele mal-estar que foi criado naquela vez. Então, a gente não sabe quando surgiu o problema. Porque eu vivi e vivo este problema, então aí é outra história, né? A todas essas perguntas cabe o seguinte: eu dou conta de evoluir nesse quesito? Eu consigo, mas evoluir em relação a quem? A mim mesmo. Eu não tenho que ser melhor do que ninguém. Eu tenho que ser melhor do que eu. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje, essa é a sequência. Mas em relação a nós mesmos. Tudo isso, eu não preciso muitas vezes responder quando será que surgiu, porque eu vivi ou vivo esse problema. Eu tenho que plantar em minha mente pensamentos saudáveis que passem a suplantar, a superar, a trocar aqueles pensamentos desgastantes, aqueles pensamentos que me amolam, aqueles pensamentos que me angustiam. Eu preciso começar a colocar pensamentos saudáveis. Há pouco tempo, uma senhora lá na casa espírita que eu trabalho, foi lá num atendimento fraterno e foi falar comigo, e ela falou assim: Alain, não consigo dormir bem. Eu falei: ah, é?
Como que a senhora se prepara para dormir? Ah, como assim? Como eu me preparo para dormir? Eu escovo o dente, ponho meu pijama e vou dormir. Eu falei, não, isso aí eu também faço. Eu estou querendo saber como que a senhora se prepara com a mente para dormir. Eu não me preparo. A senhora não faz nenhuma prece? Não. E o que a senhora faz antes dessa hora? Ah, coisinha à toa. Mas o que é coisinha à toa que a senhora faz? Conte para mim. Aí eu vejo as 5 novelas que passam à noite, aí eu vejo o Jornal Nacional, e aí eu vou dormir. Eu falei, ótimo, eu vou dar o remédio para a senhora. A senhora não veja todas as novelas, os jornais, por uma semana. A senhora vai ver que a senhora vai dormir muito bem. E faça uma prece antes de dormir. Daqui uma semana a senhora volta a conversar comigo. Ela falou, Alain, mas isso é muito difícil. Eu falei, mãe, eu estou falando para a senhora que a senhora vai dormir. Dá um voto de confiança na minha palavra, faz isso. Volta aqui uma semana e conta para mim o que a senhora fez. Passou uma semana, ela voltou lá. Ela falou, Alain, eu vou falar a verdade para você. O primeiro dia eu não consegui, não. O segundo dia eu vi uma só. Né? Mas eu estava melhorando nela. Eu falei, estava assim. Mas depois eu parei mesmo. Até hoje, porque eu ia ter vergonha de falar para você que eu não fiz, né? Então eu parei. E você não acredita, já tem 2 noites que eu durmo, que é uma beleza. Eu falei, não, eu acredito. Eu acredito. O pacote de pensamentos de baixo nível que a senhora acumula naquelas horas vendo novela e jornal, como que a senhora limpa a mente para dormir? Não tem jeito. Dá insônia mesmo, qualquer um. Se eu fizer o mesmo que a senhora, também não vou dormir. Ah, mas o que eu vou fazer à noite? Olha só. Falei, a senhora tem aqui uma biblioteca, nós temos um monte de livro lá. Eu vou dar uma listinha de romances gostosos de ler, a senhora vai começar a ler. Quando a senhora acabar isso, a senhora vem falar comigo, a gente escolhe mais alguns. A senhora vai ver que a sua noite vai ser outra noite. E ela está conseguindo. Que eu falei para ela assim, olha, novela, a senhora vê o primeiro capítulo e o último, a senhora sabe a história inteira. Então, assim, diminui a dose, né? Veja só o primeiro capítulo, depois a senhora para. Aí quando a senhora souber que está acabando, a senhora vê o último. Daí pronto, concluiu a história, a senhora não precisa ficar vendo aquela enrolação que a pessoa fica prendendo a gente, e com um monte de dramas, né? de coisas que são de baixo pensamento. Então, a saúde desse nosso pensamento, quem cuida somos nós. Opa, agora apertei demais. Aí, acabaram com a graça do meu negócio aqui. Olha onde foi parar isso, Jesus? Aqui. Ó, no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, tem uma frasezinha que é uma frase que eu carrego comigo há muitos anos. Pedro está conversando com Jesus e está incomodado falando para Jesus, porque as pessoas à volta dele estavam acusando ele de ele ficar com os donativos que era doado para a caridade. E ele estava incomodado com isso, né? Imagine, eu estou ficando com isso. Aí ele vai reclamar para Jesus, como assim estão falando isso de mim? Essas pessoas não são fáceis, né? Você vê que a história é antiga, né? Mas já era assim. Essas pessoas não são fáceis, olha o que estão falando de mim. E Jesus fala para ele, calma, Pedro, calma, Pedro. Aí ele fala assim para Pedro, Pedro, você vai ver ainda esta noite que você vai me negar 3 vezes. Imagine, Jesus, eu te amo, como que eu vou fazer isso? Você vai perceber, depois destas 3 negações, que o ser humano do mundo é mais frágil do que perverso. O que acontece com Pedro? Nega Jesus 3 vezes. Aí ele começa a pensar que Jesus devia estar certo, como sempre. O ser humano é mais frágil que perverso. Veja bem, quando nós olhamos as pessoas que nós convivemos com o olhar da pessoa ser frágil e não maldosa com a gente desarma muitas situações negativas da nossa convivência.
Mesmo quando a pessoa está sendo ruim com a gente, ele está sendo ruim porque a fragilidade dele o deixou ruim. Ele está sendo ruim porque a vida dele não está muito favorável para ele. E daí ele te ataca para se defender. Ele te ataca de medo. Ele te ataca não porque ele é ruim, mas porque ele é frágil. E todos nós somos mais frágeis que perversos. Então nós temos que aprender a perdoar a ofensa do outro, a atitude do outro. A gente tem que tentar se colocar no lugar do outro. Será? O que eu faria no lugar do outro? Como eu agiria se eu estivesse no lugar dele? Será que no lugar dele eu faria o mesmo? Por que eu não faria? Mas por que ele fez? A gente aprende muito nessa reflexão. E principalmente a gente aprende a perdoar. Porque se eu ficar na minha mente com aquela mágoa, eu faço muito mal para mim. Tem uma historinha do Neio Lúcio, né, que é ditada para o Chico, que a senhora entra em casa e ela tem um descontrole, uma das filhas da família, ela tem um descontrole num determinado momento lá, meio abobado, assim, aqueles chiliques, né? E ela dá um grito, naquele grito que ela dá, todo mundo corre para ajudar, a mãe tropeça indo para lá, se machuca, o pai perde hora do emprego, porque vai ver que aquilo, chega lá no emprego, toma a bronca do patrão, a outra irmã perde o ônibus que ia para a escola, perde o dia de aula. Aquele grito daquela menina, na história do Neio Lúcio, leva 6 meses para reequilibrar a família. Um grito destemperado. Olha como nós somos responsáveis pelos ambientes que nós frequentamos. Nós movimentamos energia com os nossos pensamentos. Se a gente pensa uma bobagem, a gente desencadeia uma onda de bobagens. Se a gente pensa uma coisa saudável, uma coisa amorosa, algo construtivo, a gente desencadeia uma cadeia de coisas boas. Então o nosso pensamento é fonte daquilo que nós colocamos nele. E a nossa vida é reflexo daquilo que nós irradiamos. O que nós estamos pensando? E não adianta só a gente pensar o que a gente pensa aqui dentro da casa espírita, né? Que aqui na casa a gente encontra com pessoas que a gente gosta, é um ambiente que a gente gosta, a espiritualidade já preparou esse ambiente, energeticamente está tudo joinha, a maioria aqui deve ter jantado, tomado banho, está num momento confortável, estamos numa noite agradável, não é quente, né? Está agradável, não está nem fria, nem quente, está gostoso. Então nós estamos com tudo para estar tudo bem. Mas amanhã vem outro dia. Nós vamos pegar o carro, vamos para o trabalho, vamos conviver com pessoas no nosso ambiente de trabalho, vamos para uma escola, para uma faculdade, vamos conviver com a nossa família. Como eu vou me postar com os pensamentos nestas situações? É essa reflexão que nós estamos tentando fazer. Onde eu estou irradiando? O que eu estou irradiando? O que sai da minha mente, né? Eu não falei que os 30 capítulos, agora é o primeiro. Ó. Calma lá, nós vamos chegar lá. Devagarzinho nós vamos lá. Olha o que fala no capítulo 1. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Quer dizer, nós estamos aqui respirando nesse mundo de imagens que todos nós criamos juntos. Por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Olha a nossa responsabilidade. André Luiz fala no livro Mecanismos da Mediunidade
que nós co-criamos com Deus. Co-criamos em plano menor, ele fala. Plano menor porque é na nossa esfera de atuação, né? Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola. Nós co-criamos com Deus. Somos ferramentas de Deus de implantação de amor na terra, ou de ódio, mas não de Deus daí. Como ferramentas de Deus, nós estamos aqui para transmitir, para implantar, para aplicar amor. Quando nos desviamos dessa missão, estamos por nossa conta. E pior, ganhamos alguns amiguinhos, obsessores, que felizes de nos ver daquele jeito destrambelhado, perturbados, se aproximam de nós, porque nós os atraímos. E ficamos mais potentes para fazer o mal, para nos irritar. E começamos a ser criaturas perturbadas no mundo. Por escolha nossa. A escolha do que está no meu pensamento não tem como alguém constranger o meu pensamento. É meu. Podem me colocar numa cela, podem me prender o corpo, podem me deixar sem comer, podem fazer o que quiser. O pensamento é meu. Não é de mais ninguém. Não tem como controlar o meu pensamento. A não ser que mate meu corpo físico. Mas aí meu espírito continua pensando. O pensamento é nosso. É patrimônio nosso. E é ele que cria a nossa vida. Nós temos exemplos. Por exemplo, nós temos Albert Schweitzer. Foi um prisioneiro nazista. Morreu a família inteira dele lá no campo de concentração. Ele saiu livre, vivo, né? Se tornou um educador, um autor de livros que são muito nobres no seu texto. Saiu daquela mesma experiência que outros saíram torturados e morreram com aquela raiva do que passaram. Ele saiu de lá com uma luz para transformar os corações com suas palavras. Foi o pensamento dele que o protegeu daquele local nocivo. Eu achei esse desenho que eu achei, não vou pôr nenhuma pessoa, um bichinho, fica mais bonitinho, né? Reflexo de nós mesmos. Olha esse gatinho se vendo como um leão. Esse gatinho, ele sai pela rua, não tem cachorro que dá conta dele. Ele dá um rugido e o cachorro some de perto dele. Agora, e se fosse ao contrário? E se o leão fosse habitar a selva achando que era um gatinho? Era comido na primeira tentativa dele. Ele não dava conta nem de uma lebrinha. A lebre esticar as orelhinhas para ele, ele já caía duro, morto, de susto. Por quê? Porque ele não se via com o poder de rei das selvas que o leão tem. E nós, como será que nós nos vemos? Será que nós somos gatinhos que estamos nos vendo como leões? Ou será que nós somos leões nos vendo como gatinhos? Nós temos que nos conhecer. Nós temos que saber das nossas potências. Deus, quando nos criou, Ele deu um saquinho assim para cada um de nós, com todos os seus potenciais. Mas eles vieram todos em forma de semente. Porque Deus é perfeito, Ele só pode criar o perfeito. Então Ele nos cria em potencial perfeitos. Dá um saquinho de semente para cada um e fala: você é perfeito, se você cuidar dessas sementinhas. Cada potencial desse eu preciso cuidar do solo, plantar, regar, adubar, cuidar das ervas daninhas, para deixar aquelas sementinhas crescer, virar uma árvore frondosa e um dia, através dos seus frutos, eu distribuir todo esse potencial. Esse potencial a gente vê em Jesus, nosso modelo e guia, segundo o Livro dos Espíritos, né? Modelo e guia que nos impulsiona a correção para aquele modelo. E ele desenvolveu os seus potenciais, ele cuidou daquelas sementinhas e chegou onde chegou e sei lá onde ele pode chegar ainda mais. E nós? O que nós estamos fazendo dos nossos potenciais? Quanto nós estamos cuidando de cada sementinha dessa? Ou nós estamos nos vendo como gatinhos e não temos força para lutar?
É uma necessidade da nossa evolução que a gente se imponha. O principal espírito que a gente tem que cuidar nessa encarnação é o nosso. Não é por egoísmo, não. Mas já é bastante trabalhoso cuidar do nosso espírito. Sabe aquela história do avião, né? Quando você vai no avião, a aeromoça normalmente fala assim: em caso de despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro em você, para depois colocar em quem está com você. Por quê? Porque se você perder o ar ali e não conseguir mais respirar, você não ajuda mais ninguém. Então, cuida do seu espírito. Depois você cuida do outro. Mas ninguém muda ninguém. Só nós mesmos. E olha lá, com muito esforço. Nós temos um negócio chamado padrões, né? Apertei demais. Olha lá. É que da hora até chegar lá no controle, né? Eu já aperto outra vez, aí essas coisas. Funcionamos no piloto automático. Tem uma historinha de Humberto de Campos muito engraçada. É engraçado se não fosse trágica, mas é engraçadinha. O rapaz, 2 vizinhos de fazenda em Minas Gerais, divididos por um rio, e no meio desse rio tinha a cerca, né? Aí o menino nasce, menino saudável, bonito. Quando ele chega nos 18 anos, ele vai na beira do rio, olha para a cerca, ele fala assim: essa cerca está errada. Vou pôr ela para lá. Chama uns capanga lá, pega, desmonta a cerca e avança no terreno do vizinho. O vizinho também tinha um filho de 18 anos. Descobre o que o outro fez, vai tirar satisfação, os dois brigam, tiroteiam, um mata o outro. Chega os dois no plano espiritual. Reúne as famílias dos dois, que papelão, o que vocês foram fazer? Estava toda a harmonia naquele lugar lá, era para vocês fazerem muita coisa positiva, olha o que vocês me aprontam. Agora vocês vão nascer em família trocada, para consertar essa palhaçada. E nasce os dois. Vai, passa o tempo, 18 anos, o rapaz da cerca vai lá na beira do rio, olha para a cerca. Essa cerca está errada. E muda a cerca de lugar outra vez, mas errado outra vez. Briga, tiroteio, morre os dois. Vai os dois para o plano espiritual novamente, bronca outra vez nos dois. Vocês vão voltar para consertar. Aí antes da encarnação ainda vai lá na orelha daquele que era, né? Ó, você tem medo de cerca, você não pode ver cerca, cerca faz mal. Mas para ver se grava, né? Para ver se ele fica com desespero de ver cerca. Mas não tem jeito. Cresce, 18 anos, olha para a cerca está errada. Tiroteio, morre os dois. Essa história não acaba. Só que numa situação dessa, olha que situação. Os dois tinham 18 anos, morre. Para reencarnar outra vez de família trocada, o que tem que acontecer? Todo o resto da família tem que desencarnar naturalmente. Aí eles têm que reencarnar naturalmente. Aí tem que ter eles como filho. Para nos 18 anos os dois se matar outra vez. Numa história dessa vai 300, 400, 500 anos por causa de uma cerca. Vocês já viram história parecida por aí? Ah, tem um monte de história dessa. A cerca muda, mas tem um monte de história. Nós temos que tomar cuidado, porque a gente entra no piloto automático. A gente deixa aquele padrão impor em nosso comportamento. Por vários motivos, muito por causa da nossa fragilidade. Mas a gente, como não toma posse da nossa evolução, como a gente não se empenha em se melhorar diariamente, o padrão nos atinge e a gente está despercebido, está distraído. E, de repente, você já está lá errando outra vez. E vamos nós para a 15ª reencarnação. E quando chega lá no plano espiritual, o pessoal ainda fala assim: seu Alain, nem errar diferente, o senhor tem criatividade, hein, seu Alain? Que vergonha. Erra diferente para dar o que fazer aqui, para a gente poder trabalhar. Mas nem isso você consegue. Nós temos que se esforçar muito em sair desse tal de padrão. Por que será que nós repetimos comportamentos que não concordamos? Por que será? Falta de um pensamento firme em fazer o que tem que fazer. A gente deixa no piloto automático, solta o pensamento
e dali a pouco você está naquela vida rotineira das reencarnações, sem se preocupar com a essência da sua evolução espiritual. Faltou uma frase aqui em cima. É a pergunta 625, né? Os espíritos, eles falam assim: quem os espíritos têm oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Jesus é o nosso guia e modelo. A gente precisa de um guia quando a gente vai caminhar para um lugar que a gente não conhece direito. E de um modelo para a gente olhar como a gente devia se comportar. Aonde a gente olha esse modelo? Aonde está escrito esse modelo? No Evangelho? Quem tem o Evangelho aqui? Quase todo mundo tem Evangelho, né? Quem leu inteiro o Evangelho? Já diminuiu, né? Agora, para quem leu, para quem eu posso fazer uma pergunta? Aham, viu só? Viu? Fica aí esticando a mão que leu tudo, eu vi aí, viu? Mas a hora de pergunta, baixa a mão, né? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade muito complexo aí. Porque se o modelo está lá no Evangelho, se eu tenho o Evangelho e não leio, eu não vou conhecer o modelo. Se eu tenho o Evangelho e leio, mas não entendo o Evangelho, eu não vou usar o modelo. Então, nós somos cristãos, ou não somos? O nosso modelo é Jesus. Esse é o padrão que eu devo adotar. Quando? Sempre. Em que hora? Toda hora. Com qual pessoa? Com todas as pessoas. Qual é a essência do Evangelho? Amor. Se a gente espremer o Evangelho, é amor. Só que amor ditado para nós numa série de exemplos que Jesus vivencia, narrado pelos apóstolos. Agora, se eu não leio, se eu não conheço, como que eu mudo meu padrão? Não tem jeito. Como que eu comparo se eu estou indo bem, se eu não estou indo bem? Como que eu meço a minha evolução? Eu preciso acessar Jesus. E eu acesso Jesus através do estudo do seu Evangelho. E olha o que Kardec comenta, é um comentário mais longo, mas eu peguei só um pedacinho, olha só. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Quer dizer que tem gente muito melhor, tem o Jesus do Jesus, tem o modelo do Jesus, que é um espírito que é muito mais evoluído que o próprio Jesus para nós. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Agora, eu não posso só conhecer essa frase. Eu tenho que realmente entender Jesus como esse novo padrão que eu devo adotar. Eu tenho que usar o Espiritismo como chave para a interpretação. Hoje, por exemplo, nós temos o Emmanuel que comenta quase todos os versículos do Evangelho. Então eu posso abrir o Evangelho, ler o que o Emmanuel fala, Kai Barchutel, Eurípides Barçanufo, tem um piracicabano que é fundador dessa casa de 112 anos também, o Vinícius. Né? Vinícius tem 4 obras de explicações evangélicas fantásticas. Quanto espírita que comentou o Evangelho para nos ajudar na interpretação, o Espiritismo como chave de interpretação do Evangelho. Então eu leio o Evangelho, leio o comentário de um desses espíritos, que a gente já reconhece como pessoas sábias e nobres na interpretação, e eu vou aprendendo e absorvendo aquele novo padrão, até que chega um dia que eu vivo aquele padrão na minha vida. Temos escolha? Olha só, esse texto está num textinho chamado Brilhe Vossa Luz, de Emmanuel também. Ele fala assim, ó: meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Quer dizer, tem gente buscando mel, como tem gente buscando carniça. Aonde meu pensamento está? Se meu pensamento está na busca da carniça, a minha vida vai ser cheia de carniça. É meu pensamento que cria o reflexo de onde eu vivo.
Agora, se eu estou buscando mel, a minha vida vai ser cheia de mel. A escolha é minha. Ah, Alain, você não está no meu lugar. Não estou, mas estou no meu. E eu sei das minhas buscas. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem dias que a gente dá uma vacilada. Eu sei que é complicado se manter no modelo, se manter na reta de evolução. É difícil, mas é necessário esforço. O próprio Livro dos Espíritos fala assim: reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em dominar suas más inclinações e pela sua transformação moral. Que espíritas que nós somos? Se a gente não empreende esse caminho, não tem jeito. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. E para a gente encerrar, vamos lembrar essa passagem que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo, um grande espírito, já transformado, ele fala assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nessa hora, Paulo tinha pego o padrão Jesus e vestido nele inteirinho. Ele vivia como Jesus. Ele já assimilou todos aqueles conhecimentos evangélicos. Ele já pegou todos aqueles exemplos de amor, de luta, de dificuldade, mas de esforço contínuo. E já não era mais aquele Paulo que vivia. Era o padrão Jesus que estava fazendo ele operar na vida. Ele, onde ia, ele ia como o modelo de Jesus. Esse é o caminho que ele nos ensina a seguirmos. Trocarmos o nosso padrão, ainda vacilante, ainda andando de pernas curtas, para um padrão moral de Jesus. Para isso, eu reforço, precisamos ler, precisamos conhecer, precisamos estudar o Evangelho para mudar o padrão. E esse mesmo Evangelho em Mateus a gente encontra, para a gente encerrar, no capítulo 22, versículos de 34 a 40, a seguinte mensagem: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quanto eu estou me amando? Quanto eu me amo? Porque eu tenho que me amar, porque eu vou amar o próximo como eu me amo. Agora, se eu não me amo, se eu não me perdoo, se eu não me respeito, como é que eu vou fazer isso para o outro? Se eu não me esforço, se eu não empreendo esse processo de transformação, se eu não busco esse conhecimento espírita que tem aqui, livros e mais livros recebidos, ótimos, cheio de conteúdo, para utilizar como ferramenta de transformação, se eu não pego o Evangelho, que é uma escola de amor, para educar meu filho, para viver no meu casamento, para viver no trânsito, para viver no meu trabalho, se eu não utilizo esse modelo, como eu posso querer sair dessa encarnação um espírito melhor? Como eu posso querer que o meu entorno esteja melhor e mais doce, se a minha mente ainda está buscando carniça? Só vamos conseguir nos transformar quando de verdade buscarmos esse mel que Jesus nos trouxe. Nosso governador espiritual encarnou para nos mostrar o caminho ao amor. Se alguém precisar bater no seu rosto para aprender a amar, deixa bater. Se precisar dar o outro lado, dá. Se com isso ele aprender a amar, ótimo, você é a ferramenta de Deus para implantar amor na terra. Usa seu corpo para isso. Seu corpo é transitório, seu espírito é imortal. Precisamos nos esforçar na redenção, na eliminação do mal do nosso coração, para que o nosso pensamento reflita o pensamento de Jesus em nossa vida. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Era uma mensagem curta,
Desculpa se eu me empolguei, porque falar de Jesus não tem jeito de não se empolgar. Mas lembrem que o pensamento cria a vida que nós estamos vivendo. Obrigado.